Vinde a mim, vamos lá para o nosso boletim. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, o manso e humilde de coração. Buscareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o fardo é. Amém? É a palavra de Deus? Dita por Jesus. Então vamos fazer mais uma oração, tá? Pai, entregamos este momento nas tuas mãos. É a tua palavra, te pedimos para que o Espírito Santo venha ministrar no nosso espírito a tua palavra. E também entregamos neste momento a Vinícius e a Ana Paula nas tuas mãos. Obrigado por este momento, em nome de Jesus. Amém. Eu creio que este convite do nosso Senhor Jesus, vinde a mim, ele se estende para não regenerados e para regenerados. Os não regenerados precisam de uma natureza espiritual ou da vida de Cristo. E os regenerados precisam ser governados por Cristo ou ter uma mente espiritual. Nós vamos entender no decorrer do estudo. A partir do momento em que o homem é conduzido à realidade de sua condição diante de Deus, isto é, da sua completa e irremediável ruína, não haverá descanso até que o Espírito Santo revele no seu coração a suficiência de Cristo. Nós não vamos encontrar descanso fora de Cristo. Em nenhum outro lugar o homem encontrará solução para a sua completa ruína, a não ser na obra perfeita realizada por Cristo naquela cruz. Fechado? Vocês concordam? Podemos afirmar com toda a segurança que quanto mais profundo for o conhecimento de que o homem se encontra em total e irremediável miséria, tão logo descobrirá que o que Cristo realizou naquela cruz foi suficiente para lhe dar o descanso necessário nesta vida e na vida por vir. O homem a quem o Espírito Santo o fez enxergar, isso aqui é revelação. Muitas vezes não temos a consciência da nossa miserabilidade. O quão miseráveis nós somos. O homem a quem o Espírito Santo fez enxergar o fim de si mesmo, descansará sobre este brado de Jesus naquela cruz. Está consumado. Está consumado ou não está? Está. Nós estamos aí falando sobre os 7 brados, ou as 7 falas de Jesus na cruz, e esta aqui é a sexta. É a sexta frase ou expressão dele, está consumado. Interessante que você pode estudar está consumado baseado na criação, lá em Gênesis. No 6º dia, quando Deus criou todas as coisas, disse que era muito bom. E no 7º ele descansou.
E a última expressão é: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Descanso. Quando ele começou a criar o sol, ou criar, a primeira coisa foi a luz, a terra, as sementes, as árvores frutíferas, o sol, a lua, as estrelas, os peixes, as aves, o homem, os animais, ele disse: tudo que Deus fez era bom. Tetelestai, está consumado. E no sétimo dia ele descansou. Por isso que aqui nós temos 6 expressões na Bíblia. Mas isso fica na minha escala, num domingo qualquer. A falta de descanso em que vivem muitos filhos de Deus é o resultado de não terem o conhecimento de terem armazenado no coração a palavra de Deus, ou a revelação. É a nossa dificuldade. Porque nós vamos ver durante o estudo que há uma diferença entre ter a vida de Cristo e ser governado por Cristo. Ou melhor, nós vamos ver a diferença entre ter uma natureza espiritual e ter uma mente espiritual. Isso a gente tem batido em muitas vezes aqui, mas vale a pena falar mais. Por exemplo, há uma diferença entre estar em Cristo e Cristo em nós. Nós já falamos sobre isso aqui. Em Cristo significa que fomos aceitos por Deus, pela obra consumada naquela cruz. Cristo em mim, Cristo em você, significa governo. Agora nós vamos ver se Ele mesmo, se Cristo está governando a minha e a sua vida. Aqui que mora o perigo. Aqui que faz sentido o convite de Jesus: vinde a mim. É possível, nascido de novo, viver cansado? É. Cansado, oprimido, deprimido, triste, com enxaqueca, gastrite. É possível. Mas como? Vamos explicar. Como que você diz assim: Cristo vive em mim e eu estou nesse estado deplorável? Isto está relacionado a uma mente espiritual, ou o governo de Cristo na nossa vontade, na nossa mente. Mas vamos ver isso um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vê. A falta de descanso em que vivem muitos filhos de Deus é resultado de não terem o conhecimento de que tudo está feito. E que, se tudo está feito, e que Deus nos tornou totalmente agradáveis em seu Filho. Olha o texto aí, vamos ver juntos? Pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. Olha aqui uma coisa interessante. Ele nos fez agradáveis. Grave bem isto no coração, porque aqui vem muito cansaço de gente aí que não entendeu isso. Não há dúvida de que há vários ladrões que tentam, ou ladrões que tentam roubar o nosso descanso. E aí citamos incredulidade como um deles. O que é isso? Mas eu sou nascido de novo, eu sou incrédulo, eu não estou crendo que Cristo é suficiente. Isso é falta de fé. Duvidar. Eu não estou crendo que é bem assim. Teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: essa sua pregação aí que Cristo é suficiente, eu não creio não aceito não. Eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que fazer a minha parte.
Mas interessante que essa pessoa que declarou isso para mim, descobriu que a religião o cansou. Ele descobriu que realmente ele precisava descobrir a suficiência de Cristo. Ainda bem. Por exemplo, uma mentalidade legalista. Os 2 filhos da história da parábola de Jesus, o mais moço e o mais velho, eram filhos. Eram. O pai tinha 2. Um tinha uma mentalidade mundana. O filho mais moço precisou conhecer a profundidade da sua miséria. O outro tinha uma mentalidade legalista, mas eram filhos. Então é possível um nascido de novo ser governado ou ser escravo de um sistema religioso. É possível nascer de novo e ter um ensino, aqui mesmo diz, errôneo. Às vezes a pessoa tem uma natureza espiritual, mas ela recebe um ensino na mente, um ensino religioso, que você tem que fazer, que você tem que isso, tem que aquilo outro, que o desempenho, piriri, pororó. Então você acaba aprendendo na mente como viver a vida cristã, e aí esquece a suficiência de Cristo lá na natureza divina, lá no Espírito. Então, nós precisamos ter muito cuidado, aqui, olha, essa dualidade entre uma natureza espiritual, você pode dizer, eu tenho uma natureza espiritual, e uma mente carnal. Uma mente carnal. Porque às vezes você conversando com o nascido de novo, você fica meio de boca aberta. O que está acontecendo? Eu nasci de novo falando tanta coisa aí meio... O que é isso? Uma mente mundana. É possível. Também pode ocorrer o outro lado, de evidenciar também a falta da natureza espiritual da vida de Cristo, a natureza nova. Aí eu disse, mentalidade legalista, um coração voltado para si mesmo, autossuficiência, eu posso, eu consigo, eu sei, e não depender da presença de Cristo. Vocês estão entendendo que podemos ter Cristo lá no nosso íntimo e termos uma mente desligada da orientação de Cristo? Nós vamos exemplificar isso aqui para ficar um pouco mais claro. Assim mesmo, ensino errôneo, um anseio secreto pelas coisas deste mundo, alguma reserva no coração ou medo de se entregar por completo aos cuidados de Deus. Uma pessoa diz para mim assim, eu não tenho coragem de me entregar a Jesus Cristo, porque eu tenho medo que Ele mexa em algumas coisas que eu não gostaria que Ele mexesse. Coisas secretas no coração. Eu não me entrego a Ele porque eu tenho medo que Ele mexa naquilo que eu não quero. Aí vive essa dualidade, isso gera o quê? Um desgaste emocional e o cansaço. E aí fica cansado e oprimido, escravo. Bem, mas, contudo, porém, todavia, qualquer que seja a causa, precisamos de ajuda. Mais do que nunca de Deus, para crermos que o que Cristo fez foi suficiente. Só que isto deve ser por revelação. Não é por o conhecimento, é por revelação. Agora você diz assim, essa dualidade, natureza espiritual, vida de Cristo e mente mundana, o que fazer? Vamos dar um exemplozinho. Por exemplo,
Ansiedade. Ansiedade provocada por alguma situação e você precisa resolver aquilo lá. E você se acha poderoso para resolver aquilo. E não recorre à orientação de Deus. E não recorre à palavra que diz que é para lançarmos todo ele, toda a vossa. Então, eu vou tentar resolver na mente, aquele problema. Isso gera o quê? Desgaste, cansaço. Eu não recorro à palavra de Deus. Veja só, Cristo está dentro de você. Cristo está lá. Você tem uma natureza espiritual. Contudo, você está agindo, nós estamos agindo na mente, independente, sem orientação divina. E aí é uma mente mundana. Um crente, nascido de novo com a mente mundana, agindo conforme o mundo. Vamos dar outro exemplo. Um conselheiro, pode ser um pastor, um missionário, qualquer um conselheiro. Ele carrega dentro de si uma bagagem, conceitos adquiridos, seja pela prática do dia a dia ou por leitura. E tenta ajudar uma pessoa, através dos seus conceitos, a partir da sua mente, é mundano. Isso, Romanos diz, lá em Romanos 5:6, Romanos 8, que isto gera morte, porque a mentalidade da carne é morte. O que é morte? A ausência de vida, não produz nada, nenhum resultado. Quando você ajuda alguém na mente, através do conhecimento que você tem dos seus conceitos de vida. Vamos dar outro exemplo. A pessoa está aqui, não está, não tem problema. Esses dias atrás uma pessoa me ligou e disse assim: Humberto, hoje o almoço foi você. E ela, muito carinhosa comigo, e ela disse assim: olha, essa pessoa não gosta de você de jeito nenhum. Eu quero ver o cão, mas não quer ver você. Isso não é novidade. Agora, você imaginou eu procurar essa pessoa para perguntar para ela por que ela não gosta de mim? Isso não é incoerência? Agora, recorrendo-se àquilo que Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos disserem todo mal. Então, a natureza espiritual traz a revelação da palavra. O Espírito Santo traz na natureza espiritual a revelação de como você deve ser orientado nessa situação. Então você vai ficar alegre. Bem-aventurados sois vós. Mas o que a gente faz? Aí a gente recorre à mente para resolver o problema. Isso é mente mundana. Isso gera o quê? Morte, porque a mentalidade da mente carnal é morte, não traz vida nenhuma. É nascido de novo, tem a vida de Cristo, tem a natureza espiritual, mas tem uma mente carnal, mundana. O que mais? Medo. Bateu medo. Você está com medo do quê? De quê? De quem? Aí a mente começa a tentar desenvolver alguma coisa para se livrar do medo. Isto é mente carnal. Agora, sabendo que tem uma natureza espiritual, ou Cristo, são a mesma coisa, essa pessoa que está atormentada pelo medo, recorre à orientação da palavra de Deus, que diz: não temas, eu estou contigo. Vocês estão entendendo? Por que a gente fica assustado com determinados comportamentos de irmãozinhos? E aí você fica assustado, decepcionado. Tem muito isso. Contudo, também precisamos ter o cuidado de ver que pode
acontecer que essa pessoa não tenha natureza espiritual, que aí precisa ter regeneração. Agora, uma pessoa regenerada que age dessa forma, precisa descobrir na palavra de Deus que a mente precisa ser renovada. E como é que essa mente pode ser renovada? Pela palavra. Nós já temos todo o potencial para desenvolver uma mente espiritual. De que maneira? Daquilo que nós dissemos aqui agora. Alguém está falando mal de você? Está criticando? E aí a gente cria fantasmas e mais fantasmas em cima disso. Aí você fica ali na mente, fica, não dorme, rola para um lado, rola para outro. E aí você se irrita, não dorme direito, piriri, vai por aí por fora. Se você quer ter uma mente renovada, você vai lá na palavra, porque você tem uma natureza divina e tem uma orientação da palavra de Deus e diz: bem-aventurado, eu entrego essa situação, Senhor, nas suas mãos, e não ficar tentando consertar através da sua mente. Estou claro? Eu não vim de branco hoje para ser mais claro, mas aí são os políticos que dizem isso. Mas é isso que tem que ser. Grave bem isso no coração. Você pode ser um nascido de novo vivendo na mente mundana. Como se livrar da mente mundana? Aí é um processo moroso, progressivo, paulatino, vai devagar, e vai, bateu a água, Senhor, louvado seja o teu nome. Alguém está me criticando, louvado seja o teu nome, Senhor. Bateu o medo, não temas, eu estou contigo. Isto requer então que o nascido de novo, aquele que tem uma natureza espiritual, armazene no seu íntimo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa usar naquele momento em que você está perturbado. Porque perturbas dentro de mim, não é isto, minha alma? Ou não? Ou o nascido novo não fica perturbado? Fica. Por isso, eu nasci de novo, preciso então da luz, porque ele já tem um potencial lá dentro. Que potencial é esse? Ele tem Cristo. Como é que você descobre se uma pessoa tem uma natureza espiritual? Você pode até dizer, essa pessoa tem uma natureza espiritual e está agindo com a mente carnal. Você vai ver muito na reação do dia a dia. Como que você reage diante das dificuldades? Das circunstâncias. Isso vai marcar muito se você está agindo na mente carnal ou agindo numa mente espiritual. Por que uma mente espiritual? Porque essa mente espiritual descobriu que há uma vida lá no íntimo. Aquilo que já disse N vezes. Ninguém vive uma vida cristã sem a vida cristã para viver. É isso que queremos dizer, trocando em miúdos. Você tem a vida cristã, você tem Cristo. E você pode agora, diante de Deus, mediante a palavra, desenvolver uma mente saudável. Uma mente. Porque ali vem o ataque do capeta, é na sua mente. Ele lança um dardo aí na sua mente. Sabe o que é? Você não pode. Você não vai conseguir, você é isso. Aí você começa, fica ali, ó. E vira monstro. Uma coisinha desse tamanho. Vira um monstro. Quando você passa na rua, às vezes você está tão desligado, e você não vê a pessoa, e de repente, você passou por mim e nem me viu, o que está acontecendo? O que houve? Você imagina, essa pessoa deve ter passado uns 3 dias. Um amigo meu sofreu durante 6 meses por causa de uma brincadeira que eu fiz. Que brincadeira?
Ele virou para mim assim, Humberto, eu amo muito você. Eu falei, chumbo trocado não dói. O que significa isso? Também ama ele. Também amo? Sim. Ah, ele interpretou errado. Ô, gente, ele ficou magoado. 6 meses magoado, porque ele achou que eu tinha ofendido ele, que eu tinha recusado a declaração dele. Chumbo trocado não dói. 6 meses, até que um dia, por uma situação criada por Deus, a esposa dele brincou comigo, falou assim, está magoado com você. Aí eu falei, por que você está magoado? Ah, lembra que eu falei que eu amo você, você disse chumbo trocado? Eu falei, lembro. Mas eu quero dizer, você entende o que significa isso? Ele, não, eu quis dizer que eu te amo também. Ai, oh, meu Deus do céu, porque eu vivi 6 meses debaixo. Ele é muito amigo. E você dizer isso para um amigo, fica ali, a mente. E é nascido de novo, mas está na mente. Aí a Bíblia, nós já lemos Efésios 1:3? Não? Então vamos ler. Bendito o qual nos abençoou forças espirituais em Cristo. Então, meu amado, meu irmão, minha irmã, que está em Cristo, você já foi abençoado. Aí você não precisa correr atrás de bênçãos, porque você já foi. Eu já fui. Uma mulher ficou zangada comigo, brava, porque ela falou assim, eu quero orar com você, quero orar com você para Deus te abençoar. E eu muito carinhosamente falei, olha, vamos orar, baseado em Efésios 1:3, na verdade, é um 3 mesmo ou é um 4? É um 3. É versículo 3? Aí ela disse, por quê? Eu falei, vamos orar e para juntos tomarmos posse daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Ele já realizou por você e por mim, e que o Espírito Santo revele a suficiência de Cristo na sua vida e na minha vida. Ela não gostou e não orou, e não quis orar. Tem essas coisas. O Senhor Jesus nos chamou para uma vida de descanso, é verdade ou não é? É descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados, para as vossas almas. A semelhança de um garimpeiro que busca no coração da terra as pedras preciosas, o cristão diligente encontrará nas páginas das Sagradas Escrituras que em Cristo está entesourado para ele tudo que ele possa vir a necessitar, seja para atender às necessidades da sua própria consciência, aos ardentes desejos de seu coração ou às exigências de seu caminho. Temos ou não temos tudo para a consciência carregada de culpa? A gente que diz, a minha consciência, o meu passado me condena. É nascido de novo, vivendo debaixo de culpa do pecado. Calma, gente, calma. Agora, um cristão diligente, eu quis dizer aquele que vai vasculhar como um garimpeiro em busca de uma pedra preciosa. Eu falei coração da terra, entre aspas, aí não está, mas é entre aspas, não é lá no coração, mas é uma maneira de dizer, cavucar ali na terra para buscar pedras preciosas. Nós não somos assim. Ao contrário, nós temos uma mente preguiçosa. Não gostamos de ler a Bíblia. Aliás, quando vamos ler a Bíblia, em horário inoportuno, na hora de dormir. E na hora de dormir, você começa a ler e te dá sono. Verdade ou não é?
Sonoterapia. É só ler Bíblia. Você está com falta de sono? Ler a Bíblia. É ridículo isso. Porque a Bíblia tem que ser um livro lido com a mente atenta. Mas, que Deus faça isso. Ao lermos as Escrituras Sagradas, vemos Deus pródigo em graça. Ele não poupou ou economizou em nada para salvar o homem deste estado de ruína. O que ele fez foi suficiente. Ele morreu a nossa morte. A sua morte foi toda inclusiva, termo muito conhecido por todos nós, não precisamos explicar. Isto é, Cristo não morreu espiritualmente sozinho naquela cruz. Morreu sozinho? Não. Morreu fisicamente, sim, mas espiritualmente nós morremos com Ele. Eu volto a dizer para vocês aqui, se você tem dúvida do novo nascimento, da vida de Cristo, não fique pedindo para Deus assim, ó Deus, eu quero ser crucificado, que Deus nunca vai atender essa oração. Você vai dizer assim, Senhor, muito obrigado pela minha morte que aconteceu há 2000 anos atrás. Isso é oração da fé. Estávamos unidos espiritualmente nele. Por sua preciosa morte inclusiva, ele supriu plenamente tudo o que dizia a nosso respeito na condição de pecadores. Ele venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu os instintos carnais, ele venceu o nosso ego, ele venceu o velho homem, ele venceu o mundo, ele venceu tudo, é a nossa vida, e ele nos venceu. Ele carregou no seu corpo, naquela cruz, o nosso pecado, fonte produtora, isso significa fonte produtora de pecados, foi destruída. Lá também os nossos pecados foram perdoados. Se você cometeu alguma coisa lá no passado e aquilo que você cometeu está vindo à sua mente, te atormentando, o sangue já purificou aquele feito lá atrás. Não leve isso leva para a cruz. Ele carregou nossos pecados e os levou para todo sempre. Ele levou a culpa que nos atormentava de dia e de noite. Jeová lançou sobre Cristo todas as nossas iniquidades, todas. Vamos ler juntos? Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É verdade isso? É ou não é? Então, esta é a fé que repousa tão somente no que está escrito. Aqui está a verdadeira resposta para a alma ansiosa. Não deve haver lugar para incerteza. É impossível para uma alma que foi despertada, espiritualmente esclarecida, não descansar sobre tão grande fundamento quando recebido pela fé. Sim, foi Ele mesmo quem o fez. Deus nos colocou em Cristo. Ele nos diz em sua palavra, assim sendo, a alma pode descansar com base em sua autoridade, conforme nós cantamos ali atrás, algum cântico que diz o seguinte, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Gente, está dito. Acabou. Deus disse, está dito. Isso é fé. Isso é fé. A falta de descanso, então, será que Ele levou os meus pecados mesmo? Isso é incredulidade. Será? E o amanhã? O amanhã, a orientação dele é que você não viva preocupado pelo dia de amanhã. Uma mente governada pela presença de Cristo. Uma mente. Onde recebemos todo o ataque de Satanás.
Por isso que Deus planejou tudo. Nosso Deus planejou assim. E assim Ele o diz. Tudo vem de Deus, do princípio ao fim. E nós, tão somente, temos que descansar disso como crianças. Deus, em seu maravilhoso e inigualável amor, nos assegura a nós, pecadores, merecedores do inferno. Aqui ninguém merece o céu. Que Ele próprio cuidou de aniquilar os nossos pecados, Ele mesmo, e é nisto que a fé viva deve tranquilizar a consciência. Pela fé podemos ver Deus nos colocando, eu prefiro agora, depois da releitura, Deus nos colocou em Cristo. Portanto, isto deve trazer paz à consciência, se tão somente for recebido com a simplicidade de fé. Coisa simples. O Evangelho é algo simples. Nós complicamos. Você sabe qual é a definição de pastor? Sabe? Pastor é aquele que pega a Bíblia, complica e tenta explicar. Aí você lê a Bíblia com singeleza de coração e vai lendo, o Espírito Santo vai falando no seu coração. Tudo simples, pureza. Cristo. Crer somente. Eterno louvor seja ao nosso Deus de toda a graça. Em Cristo, Deus cumpriu a gloriosa obra da redenção. Cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. O que o nosso Senhor Jesus realizou naquela cruz satisfez perfeitamente todas as justas reivindicações daquele trono no qual Ele agora se assenta. Este é o ponto de fundamental importância para a consciência daquele que está em Cristo. Não resta mais nada. Mais nada. Eu comecei a estudar sobre essa expressão, que eu vou ter que um dia pregar, não sei quando. Tudo está consumado. Que riqueza! O que está consumado? Tudo. O brado de Jesus, só o único evangelista que registra este brado dizendo em alta voz, é Marcos. E o véu rasgou de cima para baixo. O que consumou? A nossa entrada na presença do nosso Deus. Podemos agora conversar com Deus face a face. A justiça eterna coroou sua bendita cabeça com um diadema de glória, como consumador de nossa redenção. Glória seja a Deus, dada a Deus, pois o testemunho que Ele nos dá, nos assegura que o justo morreu pelo injusto, para nos levar a Deus, não meramente nos levar para o céu quando morrermos, mas nos levar a Deus agora. Que coloque fogo nos céus, que os céus, desapareçam. Porque é Deus, é Cristo, aquela expressão que eu gosto, Cristo em mim, Cristo em você, é céu na terra. Ninguém aqui precisa desejar a morte. Ai, que sofrimento, o mundo está feio, está pegando fogo, como é que dá, não dá mais. Não, você pode viver um céu na terra no meio dessa fornalha. Aí nós reclamamos do mundo. O problema não está no mundo, está na maneira como você está reagindo. Alguém diz o seguinte, que o nosso problema não é o que os outros dizem a nosso respeito, mas como que eu estou reagindo daquilo que se fala de mim. Está perseguindo? Louvado seja o nome, louvado seja Deus. Ele nos leva para Deus sem mancha e sem acusação. Ele nos leva a Deus em toda a sua própria aceitabilidade. Texto longo, mas podemos ler aí. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus,
A vós também, que no outro tempo eres estranhos e inimigos, entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia! Estamos diante de Deus sem mancha e sem mácula, sem culpa. Contudo, porém, a nossa mente não aceita. Não admite que está consumado. É nascido de novo, mas vive uma vida medíocre. Vive borocochô. Eu falei numa pregação domingo passado, que o Martin Lloyd Jones disse que o problema hoje não é tanto o mundo que entrou na igreja, que o mundo entrou na igreja, hoje está muito semelhante. É que os cristãos vivem deprimidos. Aí lá de fora, olha a cara daquele, faz uma cara de jumento. Aquela cara fechada. O meu filho, Marcos Vinícius, um dia falou: pai, ser cristão é ser como aquela pessoa? Eu disse: de maneira alguma. Não julguei dizendo que ele não era nascido de novo, mas eu falei: filho, não é, porque ele é triste, tem uma cara comprida, ele definindo o camarada. E meu filho não é nascido de novo. Meu filho não tem Cristo, é o julgamento dele. Disse assim: ele tem uma cara comprida, pai, e uma tristeza, e por cima tem assim, tem um jeito agressivo de falar com a gente. Pois é. O que está acontecendo? Cuidado, que pode ser que não seja, isso é o problema, Deus é quem julga, mas pode ser que vive em nível de mente, está voltado para si. Está vivendo em nível, não existe isso, está vivendo na mente. Eu ia falar em nível de mente, mas isso não existe. Vimos e aprendemos que o grande resultado do que Cristo fez em nosso favor foi nos colocar diante de Deus e nos conceder uma posição divinamente perfeita. Estamos perfeitos em Cristo. Cristo nos introduziu na divina presença, em toda a sua perfeita aceitabilidade, na credibilidade e virtude do seu nome, sua pessoa e sua obra. É ou não é? Cremos ou não cremos? Estamos na presença de Deus ou não estamos? Agora? Agora. Que coisa linda. Essa é a firme posição da mais débil ovelha de todo o rebanho de Cristo, comprado pelo seu sangue. O nascido de novo foi feito pela autoridade de quem o Espírito de Deus, através da palavra, como alguém que está completo em Cristo. Não resta mais nada, absolutamente nada. Todo o potencial está aí no seu Espírito, que é Cristo, para manifestar na sua mente tudo aquilo que ele disse. Sermos orientados pela vida dele. Então você vai ter uma mente renovada. Está lá em Romanos capítulo 12, uma mente renovada. Bateu um ataque Satanás. Satanás trouxe um ataque frontal à sua mente, levando todo o pensamento cativo a Jesus. Agora você fica lá: olha o que fizeram comigo, ele não gosta de mim. Por que você não gosta de mim? Olha, ó céus, ó mar, ó terra. Isso é mente carnal, isso é mente mundana. Mente espiritual não está nem aí para a aceitabilidade dos homens. Se você descobriu que foi aceito por Deus, encerrou o assunto. Vamos ler? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade.
Não é que esteja correndo. É que a gente se detém muito em alguns detalhes e a gente vai por causa do horário. Uma pessoa chegou para mim na entrada e falou assim, olha, Humberto, eu gosto quando você faz até um elogio. Eu gosto quando você faz o estudo, porque quando chega 11 horas você encerra. Porque eu tenho compromisso, eu tenho que pegar aí minhas conduções, então eu achei tão bonito, tão gostoso que eu estou aqui, não é correndo, mas eu acho que horário é horário mesmo. Perfeito quanto à sua consciência, que nós estamos, aperfeiçoado perpetuamente, limpo de toda mancha, agradável no amado e feito justiça de Deus em Cristo. Tudo isso por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus naquela cruz. Aquela preciosa morte inclusiva forma o fundamento sólido e irrefutável da posição cristã. Mas, vamos ler, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Se ele não tivesse realizado tudo, ele não estaria lá. Se tivesse faltando alguma coisa para fazer, Jesus não estaria sentado no trono. Então ele está sentado porque ele está em posição de descanso. Está tudo feito, assim como Deus criou todas as coisas e disse, está tudo muito bom, tudo que eu fiz está bom. Ali eu não posso dizer que é tetelestai, mas pode ser traduzido tetelestai, quando ele diz lá, tudo está feito, e descansou no sétimo dia. E aí, ele está dizendo, meu amigo, tudo está consumado, descanse na obra consumada que eu realizei. O nosso Senhor Jesus é a gloriosa prova e a perfeita definição do lugar daquele que foi salvo pela graça, que está na presença de Deus. Esta é a posição absolutamente firme do salvo, se é que aceitamos o que Deus diz, conforme é nos apresentado nas diversas passagens das Escrituras. Simplesmente isso. Você crê que tudo está consumado? Se é que é condicional. Se ressuscitaste com Cristo, infelizmente, o cristianismo professo de nossos dias forma um contraste com os ensinamentos das Escrituras. E uma das consequências é que muitas almas são privadas dos preciosos privilégios que a elas pertencem, como filho de Deus, e são mantidas escravas de um sistema legalista e opressor. Por isso vive distante dos benefícios da nova aliança. Tem gente que vive aí escrava do sistema religioso, do desempenho, que você tem que agradar a Deus, que você tem que fazer alguma coisa. E aí você carrega essa coisa nas costas. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu não tenho nada, eu tenho que evangelizar, eu tenho que orar, eu tenho que ler Bíblia, eu tenho, não. Se não for um prazer, é sistema religioso. Aquela moça que ganhou da natação aí aquática, no mar, que tinha medo do mar, a Poliana, ela se dedicou horas e horas, de segunda a domingo. Por quê? Porque é uma coisa que é um alvo dela, ser campeã do mundo. Ela é governada por uma visão. Qual é a visão dela? É ser campeã do mundo. E para ser campeã do mundo, ela se dedicou. Agora, se nós descobrirmos que a visão de Deus, para mim e para você, é sermos parecidos com Jesus Cristo, aí com certeza se tornaria uma coisa prazerosa. Jesus, eu quero a ti. Eu quero. Aí ele vai botar no coração sede pela palavra, vontade de falar mais com ele, não por imposição, mas por prazer. Hoje os jogadores de futebol ganham muito, mas eles jogam por prazer. Eles gostam, ninguém está lá. Eles treinam, tem o prazer em treinar. Tem coisa mais gostosa do que para os jogadores que ir jogar bola na chácara à tarde. É uma coisa prazerosa. Então, o sistema religioso
disse que você tem que ser, escravizou a mente. Mas aquele que descobriu que tem uma natureza divina, que tem uma natureza espiritual, se torna prazerosa dizer assim, eu quero Jesus Cristo. O rebanho do Senhor desconhece o significado do véu rasgado, da proximidade de Deus, da consciente aceitação que desfrutam no amado. A redenção efetuada, a completa remissão dos pecados, a perfeita justificação diante de Deus, a aceitação em um Cristo ressurreto, a bendita esperança do retorno do Senhor, que são patentes privilégios dos filhos de Deus, são na prática colocados de lado pela máquina religiosa. Nós nos tornamos escravos dessa máquina religiosa. E não uma coisa prazerosa, graciosa. E é nascido de novo, volta a dizer, eu só tenho 5 minutos, volta a dizer, que tem uma natureza divina, tem uma natureza espiritual, mas vive na mente mundana. Quer resolver suas dificuldades na mente. Isso é mente mundana. Que é mente mundana? É usar as coisas, os elementos do mundo para resolver a sua dificuldade. E não recorre à orientação da Bíblia, que está lá, patente aos nossos olhos. Temos tudo em virtude da preciosa morte de Cristo. Agora, a pergunta e a resposta bíblica. O problema são os nossos pecados? Não. Eles foram? Então não fique com desculpa. Meus pecados cometidos lá atrás. Não. E aí o texto, vamos lá? E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Amém? Ô povo de Deus! E agora? Isso está falando dos pecados. E as nossas faltas diárias? E o que se faz com essa mente que age do ponto de vista do mundo? Uma mente mundana, carnal. Como é que você faz? Você agiu carnalmente. Qual é o remédio para isso? Está aqui. E as nossas faltas diárias? O sangue purificará. Vamos ler? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Que Deus nos leve a crer e a descansar quanto a tudo que Jesus fez em nosso benefício. Amém e amém.